Olá, amigos! Galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel. Bem-vindos a mais um Paddock Sprint, né? A sua pílula diária de debates, de notícias, né? Nessa intertemporada aí do esporte a motor, né? Claro que começou aí já o Rally Dakar, né? Que, enfim, é sempre a grande primeira atração que a gente tem do esporte a motor no ano. Mas, enfim, a gente segue aqui sempre trazendo pequenos debates, pequenas discussões e pequenas notícias também, né, dessa intertemporada, especialmente aí da Fórmula 1, né, da MotoGP também, da Indy. A gente tem a Fórmula E que está em andamento aí, mas a gente sabe que o espaçamento das coisas da Fórmula E é um pouco maior. E hoje a gente tem um assunto aí que, enfim, acho que passou levemente despercebido nos debates aqui nos últimos meses, um pouco também de desconfiança daqui e ali, mas é sobre o novo autódromo do Rio de Janeiro. O autódromo está previsto aí para ser construído lá no bairro de Guaratiba, né? E hoje eu trouxe mais uma vez aqui Giovanni Danjo para a gente fazer um debate aí sobre, né, os prós, contras, como vai avançar, como pode ser utilizado. A Fórmula 1 vai ficar em São Paulo tendo essa competição. A Fórmula 1, na verdade, São Paulo ganha com isso de alguma forma, pelo fato de ter uma competição mais forte, né? Quem sabe a respeito né, da disputa, né, da prova brasileira da Fórmula 1 e etc. Então, Danjo, bem-vindo mais uma vez e vamos falar sobre esse projeto, né? Finalmente, quem sabe, vai sair o Autódromo do Rio de Janeiro. É isso aí, Gabo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, todo mundo também ligado no Paddock Sprint mais uma vez. É um assunto importante, né? Porque já há um bom tempo, mais de uma década, que a gente não tem um autódromo no Rio de Janeiro, e para mim isso é lamentável. Então é importante e é bom a gente ver um projeto andando como o do Autódromo de Guaratiba, apesar de ainda estar, de certa forma, bem inicial, né? Ainda não há previsão para início da construção ou de projetos de obras, mas enfim, já é algo, já é um passo à frente e parece ser o projeto mais sólido que tivemos desde a demolição do Autódromo de Jacarepaguá. E já tivemos alguns, né? Uns mais, digamos, inusitados do que outros, mas esse daí parece ser, sim, o mais sólido, o mais promissor de todos eles. Bom, vamos fazer primeiro uma recapitulação aqui, né, da história do Rio de Janeiro com o esporte a motor, né, especificamente nos últimos 15 anos, né? Todo mundo sabe que o Rio de Janeiro tinha o autódromo de Jacarepaguá, um autódromo que recebeu Fórmula 1, MotoGP, Indy, e que ele foi, primeiramente, ele foi mutilado, né, para sediar construções, né, para os Jogos Pan-Americanos de 2007 do Rio de Janeiro. Então, parte da estrutura dele já estava sendo utilizada para isso. E, enfim, depois de 2012 ele acabou sendo oficialmente desativado justamente para receber o que hoje é o Parque Olímpico ali do Rio de Janeiro, né? As arenas próximas ali que sediaram as Olimpíadas de 2016, né, no Rio de Janeiro. E desde então, né, ele foi demolido já com a promessa na época, né, do prefeito, que curiosamente era o Eduardo Paes na época, né, de construir um novo autódromo no Rio de Janeiro. E aí muito se falou primeiramente, é claro, de um suposto terreno em Deodoro, né, que seria para eventualmente essa construção. Enfim, os anos se passaram, né? Esse projeto ele nunca saiu do papel. O Eduardo Paes sai da prefeitura e a gente tem a eleição ali do Marcelo Crivella em 2016. E nos primeiros meses de 2019, ali nos primeiros meses, inclusive, do governo do Jair Bolsonaro e também do Wilson Witzel, que era o antigo governador do Rio de Janeiro, a gente foi pego com a surpresa, né, de um anúncio. Eles anunciaram, né, basicamente junto ali do Chase Carey, que na época era o CEO do Liberty Media, que o GP do Brasil ia se mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro em 2020, num autódromo localizado na Floresta do Camboatá, ali na região de Deodoro, no Rio de Janeiro. Né? Foi uma história que logo quando a gente olha, né, especialmente não só anunciar a construção do autódromo em basicamente coisa de menos de 24 meses, mas também de basicamente deslocar um contrato vigente para lá, já era uma história muito estranha. Eventualmente a gente descobre que essa história é mais obscura ainda, porque, né, a área onde era destinado o autódromo de Deodoro era uma área de reserva ambiental, era uma área que, para você trabalhar em cima daquilo, você precisava, né, fazer um estudo de impacto ambiental naquilo. Era uma área que tinha resquícios ainda de Mata Atlântica, então evidentemente seria muito difícil fazer aquilo. Conforme o tempo vai passando, a gente vai descobrindo que a licitação, né, que é vencida para a construção do autódromo ali, né, para a administração do autódromo, é para uma empresa chamada Rio Motorsports, que, enfim, uma empresa também praticamente fantasma, né? A gente lembra de procurar o escritório dela no Google, era um lugar nos Estados Unidos, uma casa, enfim, era uma situação bem obscura. Essa Rio Motorsports, inclusive, ela compra os direitos de transmissão da MotoGP no Brasil,
né? A MotoGP até 2019 no Brasil ela era transmitida pelo Grupo Globo, né? Mais especificamente pelo Sport TV. De repente ela fica num risco de não passar mais na televisão, justamente por falta de pagamentos dessa Rio Motorsport, né? Eventualmente a ESPN intervém, né? Junto com o apoio da ESPN da Argentina, inclusive, para assegurar os direitos e a transmissão da MotoGP no Brasil. Eventualmente também a gente descobre uma carta, né, divulgada pelo Chase Carey, meses antes dele sair, né, da Fórmula 1. O Chase Carey ele é substituído eventualmente pelo Stefano Domenicali, ele basicamente pedindo, né, implorando ali para o então governador do Rio, na verdade o atual governador, que é o Cláudio Castro, já tinha acontecido o impeachment do Wilson Witzel, para que ele atropelasse basicamente essas licenças ambientais e construísse esse autódromo. E eventualmente a história não foi para frente, né? Eventualmente também São Paulo consegue intervir na situação e garantir a Fórmula 1 por lá, e essa história acabou morrendo. Eventualmente protegeram basicamente a floresta do Camboatá. Eventualmente eu lembro que o Ministério Público também indiciou, né, os responsáveis por fazer o estudo de impacto ambiental, que não foi feito adequadamente e obviamente foi feito em prol da construção, sem analisar o impacto que aquilo teria, né, por desmatar aquela área e na sociedade em si. E aí a história morreu por um tempo, até que no ano passado começou essa nova história, né, desse terreno, né, lá em Guaratiba, né, também, se não me engano, na zona oeste do Rio de Janeiro, uma iniciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro, agora com o Eduardo Paes. O Eduardo Paes foi eleito prefeito em 2020 e foi reeleito, né, no ano passado, né, e basicamente uma operação privada, né, público-privada, né, vai ser construída aparentemente com recursos privados. O que eu achei curioso sobre tudo isso é a forma o quão rápido andou, porque basicamente as primeiras notícias que a gente tem disso, né, quando, por exemplo, o Eduardo Paes ele envia esse projeto, lá mais ou menos, se não me engano, março de 2024, então em menos de um ano esse autódromo já foi aprovado pela Câmara dos Vereadores, né, o projeto da Prefeitura já foi aprovado, a Câmara dos Vereadores aprovou, e recentemente a Prefeitura também publicou no Diário Oficial dela as diretrizes, né, para a construção desse autódromo, que também prevê uma estação de BRT ali na região e que esse espaço também seja utilizado de forma multiesportiva, ou seja, né, não vai ser utilizado só para automobilismo, só para corridas, etc. Pode ser utilizado para festivais, para shows, para diversas atividades. Então, Danjo, eu queria que você desse primeiramente aí seu panorama sobre o que você entende sobre essa construção, se é algo que é crível, né, se realmente a gente vai ter o esporte motor de volta no Rio de Janeiro numa praça permanente, né? A gente teve recentemente a corrida da Stock Car lá no Galeão, mas enfim, o circuito de rua foi adaptado para uma oportunidade e tal, não vai acontecer toda hora, né? Mas eu queria que você desse seu panorama sobre o que a gente pode esperar desse projeto por enquanto. Eu acho que a gente tem que partir de uma constatação, né? Um fato, né? O Rio de Janeiro ele precisa ter um autódromo, né? Não só por ser um lugar histórico para o esporte a motor, mas também por ser um dos cartões postais do Brasil, né? E eu não, né? Falando um pouco também sobre a situação lá do Autódromo de Deodoro, uma situação completamente bizarra e surreal, podemos dizer assim, um jogo político. Foi praticamente um jogo político aquilo ali, né? Enfim, é até difícil entender o porquê que foi tão a insistência por um autódromo naquela região de Deodoro, que era óbvio que não dava para ser feito, porque foi tão grande por ali. O anúncio da Fórmula 1 se mudando para lá também foi algo que não tem muita explicação e parece ter sido tudo um jogo político ali entre as partes, entre os participantes. Mas, enfim, é necessário ter um autódromo no Rio de Janeiro, né? E, de novo, eu entendo essa questão da Fórmula 1 querer mudar para o Rio de Janeiro, né? Naquela época, é claro, porque o Rio de Janeiro é um cartão postal, né? Se a gente vê, principalmente, né, nesse período Liberty Media, muitos das corridas que surgem têm como um grande atrativo o cenário, a ambientação. Las Vegas é o exemplo mais claro, por exemplo, né? Porque, né, o traçado em si só não é um atrativo tão grande assim, né? Mas o fato de correr à noite em Las Vegas, na Las Vegas Strip, tudo iluminado, esse é o grande atrativo. E a Liberty Media olha muito por esse lado, né, do cenário, e obviamente ter uma corrida, com todo respeito, é claro, a São Paulo também, né? Porque Interlagos é por si só um cenário já bastante icônico da Fórmula 1, mas o Rio de Janeiro é um cartão postal e é quase que sinônimo de Brasil, olhando internacionalmente, né, de um jeito, é claro, bastante estereotipado, como muitas vezes o Brasil é visto. Mas, querendo ou não, né, olhando para um lado da Liberty Media, faz sentido toda aquela atração na época de Deodoro. Mas eu sinto que isso passou já. Eu acho que
tanto a Fórmula 1 quanto a Liberty Media não estão olhando em mudar de Interlagos neste exato momento, né? Obviamente há o contrato ainda em vigor, né, que recentemente também foi renovado, então não há muito uma preocupação nesse momento em mudar o GP de São Paulo para ser GP do Brasil do Rio de Janeiro, ou GP do Rio de Janeiro, enfim. Não vejo por esse caminho. Acho que tem já essa abordagem diferente do que tinha em Deodoro, esse autódromo de Guaratiba, e, de novo, é uma oportunidade muito mais realista, pensando do que o autódromo de Deodoro. E eu acho que, de novo, como eu falei na minha introdução, é a possibilidade mais realista, algo que dá para a gente acreditar que vai sair do papel. E tem andado muito rápido também, como você bem destacou, né, Gabo? Porque a lei complementar ela é aprovada em julho, um mês depois da Câmara dos Vereadores aprovar também essa construção do autódromo em Guaratiba. Então está movendo tudo muito rápido. A gente, como eu falei, também não tem essa previsão de quando vai começar as obras, de quando vão começar as obras, sim, né? De novo, sair do papel, mas eu acredito pessoalmente que deve sair do papel, mas tudo está correndo bastante rápido. Há uma previsão inicial de 30 meses, né, a construção, então é por ali cerca de 2 anos e meio. Parece ser algo um pouco mais realista, de novo, comparando com o Deodoro, que era uma construção quase que em 1 ano, né, para ser feita, para entregar para a Fórmula 1. E tinha todos, é claro, os empecilhos em relação à questão ambiental, né? Nesse caso, já é um terreno um pouco mais crível, né, de que vai acontecer, de que vai ser um local adequado para a construção de autódromo. E também gosto dessa parte de olhar para o autódromo além do automobilismo, né? Como tem sido feito em Interlagos, ou como foi feito em Interlagos, e tem servido de modelo para novos autódromos, ou, né, autódromos que estão sendo reconstruídos, reformados. É sempre olhar para além do automobilismo. Não parece ser algo tão atraente mais construir um autódromo, apenas um autódromo. Vai ser uma praça esportiva, vai ser um lugar para festivais e shows como Interlagos, e eu acho que é assim que tem que ser visto também, porque, querendo ou não, tem que ter um retorno, né, para a população, para o poder público também, e para isso ser atrativo, né, para o poder público dar as condições de construção, por mais que seja com recursos privados, tem que haver também digamos assim, um cronograma anual de eventos que podem acontecer, além, é claro, do automobilismo, que pode gerar turismo, pode gerar empregos, enfim, movimentar a economia da região. É algo que tem que ser visto no mundo atual, e todo autódromo que for surgir no Brasil, for reformado, vai acabar olhando também para esse lado. Então, para mim, é importante já pensar dessa forma, e, é claro, também as outras partes, eu diria, um pouco mais burocráticas, né, como a estação do BRT, pensar no fluxo de trânsito, que é algo também que os vereadores já anotaram, já estão de olho, né, pensar todo numa modernização urbana, num planejamento urbano ao redor, né, pensando no trânsito, no transporte público, enfim, isso daí também é importante. E, de novo, parece que está preenchendo toda a cartilha, está tendo todos os requisitos nesse acordo, né, pelo Autódromo de Guaratiba, né, tanto na mobilidade urbana, no transporte público, os outros eventos, o autódromo em si, o traçado, né, daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais em detalhe também a respeito disso, mas em homenagem ao Autódromo de Jacarepaguá. Então, parece que está tudo sob controle nesse momento, é uma questão de tempo para isso ir avançando, e, como eu falei, o tempo está passando bastante rápido para esse projeto sair do papel e, de fato, ir para a construção. Bom, outra notícia que a gente recebeu aqui, né, é que uma das, talvez, que pode, né, ser uma das envolvidas nesse projeto é a Rock World, né, que é uma empresa aí do Roberto Medina, né, que é o criador aí do festival de Rock in Rio, do The Town, e, salvo engano, eu não tenho certeza, mas ele tem também as operações do Lollapalooza Brasil. E, enfim, é claro que acho que há uma diferença muito grande, né, entre a experiência, né, da Rock Road, né, e do Roberto Medina, e da Roberta também, que hoje em dia é quem cuida, né, quem toca o festival, com, é claro, se a gente for comparar com o que era a Rio Motorsports até alguns anos atrás. Você acha que esse envolvimento dos Medinas na situação, ela tem um papel em tornar tudo isso mais crível, e também, talvez, no fato disso estar sendo muito melhor agilizado? Eu acredito que sim. Talvez o impacto não possa ser tão notório agora, mas pode ser algo que no futuro faça sentido. Porque, de novo, é o que eu falei, o autódromo ele não pode ficar apenas restrito ao automobilismo. A tendência natural é virar um molde, como Interlagos acabou, digamos que fundando, pelo menos no cenário nacional, no cenário brasileiro, de usar o autódromo como outras
atividades, né, ou para outras atividades. Né? Então, eu acho que a participação do Medina, ainda mais vendo esses festivais surgindo, né, tem o The Town, que é um pouco mais recente, vai ter sua segunda edição em 2025 de novo, em Interlagos, o Rock in Rio, que já teve algumas sedes, quem sabe pode até ser um novo local para a realização do Rock in Rio, ou até um outro festival, né, porque a gente sabe que eles sempre estão expandindo esse negócio, né, o Lollapalooza, inclusive você mencionou, é algo recente, que o Medina, ou a família Medina tem o controle, então já dá para ver uma preocupação, uma priorização em expandir esses negócios de festivais e, com certeza, né, ter uma opção ali em Guaratiba pode ser muito interessante para os Medinas e eu acredito que ele tendo essa interferência também pode fazer, né, essa roda gigante girar mais rapidamente, porque, né, o Rio mesmo valoriza bastante o Rock in Rio, esses festivais. Então, né, se tiver mais um festival ou mais uma localização também, a não ser a cidade do rock, também seria algo bastante interessante. Se eu não me engano, não sou muito expert nesses festivais, mas o Rock in Rio já foi realizado onde era o Autódromo de Jacarepaguá, depois, é claro, da demolição, quando virou o Parque Olímpico, depois das Olimpíadas, chegou a ser realizada, se eu não me engano. Eu sei que utilizou alguma estrutura da Rio 2016. A cidade do rock no Rio de Janeiro, ela é localizada onde era ali o autódromo, né? Ela é uma região, então. Na verdade, é uma região ali meio razoavelmente grande, então você tinha o autódromo, você tinha a antiga arena, né, que foi construída por PAN, né, que eu não vou falar o naming rights da arena aqui, e aí você tinha a cidade do rock. Então é basicamente quase que no mesmo terreno, ali na região. Então já tem essa experiência e parece que vai ser um terreno muito similar, né? Até porque o traçado vai ser praticamente idêntico ao de Jacarepaguá, então não deve ser aquele terreno com muitas elevações, como por exemplo a Interlagos, e mesmo assim isso não impede Interlagos de sediar vários festivais. Então eu acho que ter também um terreno mais similar ao de Jacarepaguá, não vejo por quê, até porque, né, de novo, em um terreno muito similar que já foi o autódromo, eles estão fazendo esses tipos de festivais, incluindo o Rock in Rio, que é um dos maiores do mundo. Então eu acho que com certeza isso sim é um incentivo a mais para a prefeitura e para o poder público mover esse projeto mais rapidamente. Bom, algo também que a gente precisa, quando sempre a gente fala de construções de autódromos, né, a gente precisa falar também de meio ambiente, né, porque, enfim, a gente vive uma situação climática crítica, né, cada ano que passa, né, é o ano mais quente da história, a gente sabe como o Rio de Janeiro é uma cidade muito quente, especialmente essas regiões da Zona Oeste, né, onde não são tão próximas de praias, né, com exceção ali da Barra da Tijuca, mas tem quem fala, né, que Barra na Zona Oeste, etc., né, enfim, mas a gente sabe que o Rio é uma cidade muito quente, e a gente sabe que Guaratiba tem a tal da reserva biológica de Guaratiba, né, uma área gigantesca ali, de mais de 3 mil hectares, né, então tem uma área que é remanescente, por exemplo, do manguezal da Baía de Sepetiba, né, então é um lugar, assim, que ele tem um valor, assim, ambiental muito importante, né, tipo, não só por diversidade de espécies, enfim, é um ponto importante, especialmente para aves migratórias, né, que a gente sabe que as aves fazem migração, enfim, é uma área também que é muito importante, né? E acho que talvez seja o ponto mais de polêmica a respeito disso, porque eu imagino que, por uma cidade que é quente como o Rio de Janeiro, né, uma região como a Zona Oeste que é quente, nem todos os moradores vão querer que tenha mais uma questão de desmatamento aqui, né, para obras e especialmente, né, na situação climática que a gente vive, né? O projeto, né, entre as diretrizes lá, fala-se muito de uma reserva, né, ambiental, uma questão de formar um parque também que seja aberto para as pessoas, né? Basicamente, uma das condições também para a construção do autódromo é que seja construído ali a estação de BRT, tem um plano melhor de fluxo desenhado para que os carros entram e saiam, construção também de uma escola municipal e desse parque, né? O que a gente pode confiar a respeito do tratamento desse autódromo em relação às questões ambientais, especialmente quando a gente tem um país e uma cidade que cada vez eles ficam mais quentes? Eu acho que tem que entender muito melhor, né, e entrar em mais detalhes a respeito de como que esse planejamento urbano vai ser utilizado. Porque, claro, abrir um parque ali é importante também até para a comunidade ao redor, né, para a população em geral, ter um novo ambiente, um ambiente mais verde, né, pelo menos é o que se espera desse autódromo, mas também tem que colocar na balança para entender o quanto vai perder e o quanto vai ganhar também com esse parque. Porque se for desmatar mais do que vai ganhar com o parque, aí na questão ambiental, na questão ecológica, não faz muito sentido. E também tem essa questão da mobilidade urbana, do planejamento urbano, de vias, rodovias, avenidas, ruas ao redor,
para entrada e saída de veículos, a estação de BRT. Então, acho que tudo isso, não só apenas a construção do autódromo, mas o impacto ao redor do trânsito, principalmente, né, do planejamento urbano ao redor, isso tem que ser muito analisado e a fundo, né? Porque não adianta falar, abrir um parque, fazer não sei quantos plantios de árvores e deixar uma reserva ambiental ali, falou até do manguezal ali, que é bem importante ali para a região de Guaratiba, mas se o desmatamento ali, né, se o terreno ali for bastante prejudicado, digamos assim, pelas construções e principalmente urbanas ao redor, e quanto também, né, tende a haver um planejamento urbano de quanto que essa região tende a crescer, porque, né, você pode construir o autódromo ali e falar, preservamos o redor, né, preservamos a natureza, o espaço verde que existe próximo do autódromo, mas a presença de um autódromo ali pode impactar e muito também a região ao redor, e essa área pode ficar cada vez menos verde. Então, eu acho que é uma situação bastante delicada, e eu acho também, assim como você colocou, é o ponto mais crítico desse projeto e, digamos que, o mais incerto também, porque cabe muito também a especulação, como eu falei, esse último ponto, né? Como que vai ser a expansão urbana ao redor do autódromo, isso daí cabe muito também a estudos, mas também a especulação para a gente entender qual pode ser o impacto de se construir um espaço de eventos, né, além de um autódromo tão grande e de um potencial tão gigantesco numa região como aquela da Guaratiba. Enfim, e para a gente finalizar esse tópico, né? Você já falou aí que você não imagina que a Fórmula 1 saia de São Paulo, né? Se eu não me engano, a Fórmula 1 tem. Eu não lembro se o contrato da Fórmula 1 é expirante, inclusive. Eu lembro que tinha assinado uma primeira renovação, mas eu imagino que tenhamos aí, quem sabe, mais uma renovação de contrato de São Paulo com a Fórmula 1. Mas o que a gente pode esperar, né? Caso, né? Porque, novamente, surpreendentemente, está tudo avançando numa velocidade inimaginável, né? Se tratando de Brasil e se tratando de obras públicas, né? Apesar de o dinheiro ser privado, a gente sabe que precisa passar por várias etapas para que isso seja construído. Mas o que a gente pode esperar de eventos, né? Inclusive internacionais, pelo Rio de Janeiro, né? Deduzindo que esse autódromo vai ficar pronto lá para 2028. Né? Claro, a Fórmula 1 talvez não seja uma realidade tão próxima, mas a gente tem uma MotoGP que recentemente fechou com um acordo com Goiânia, e, enfim, Goiânia é um autódromo que vai precisar passar por grandes reformas para poder receber a MotoGP. Né? Quem sabe uma adaptação também de receber a Fórmula E. A gente vê a Fórmula E em São Paulo há algum tempo, mas me parece às vezes algo meio deslocado, né? Especialmente por questões de data e de localização. Não me parece ser o evento que mais atrai gente do mundo. Acho que as categorias nacionais, evidentemente, são uma realidade, então acho que Stock Car pode correr por lá, Porsche Cup, enfim, Copa Truck, todas as categorias que a gente tem aqui no Brasil podem correr por lá. Mas a gente tem a MotoGP, talvez a Indy, né, nessa tentativa de expansão e até, quem sabe, retornar para o Rio de Janeiro, onde correu, né, no oval lá do Jacarepaguá dos anos 90. Não sei se é possível refazer um oval, acho muito difícil, mas, enfim, fica aí de ideia. Enfim, outras categorias aí, né, Mundial de TCR, Mundial de Endurance também, não sei, porque o Mundial de Endurance eu acho que ele é mais firme a respeito das coisas, ele não sai tanto para fora de certos círculos, mas o que a gente pode esperar de eventos, né, internacionais e nacionais rolando, se esse autódromo realmente sair do papel? Sim. A Fórmula 1, eu até puxei a informação para a gente, né, dar ela certinha, renovou recentemente, como a gente tinha falado, em 2023, o contrato era até 2025, até esse ano, mas agora vai até 2030. Então tem pelo menos mais 5 anos da Fórmula 1 garantida em Interlagos. E aí resta a gente também, falando um pouco da Fórmula 1 antes de falar das outras categorias, resta a gente especular o que a Fórmula 1 reserva para o futuro, né? Porque a Fórmula 1 tem essa questão de já estar no limite, né? Não dá para superar 24 corridas numa temporada, a própria Fórmula 1 já entende isso, as equipes, os pilotos mais ainda, então já está nesse limite, e tem muitas pistas entrando e saindo, aquela possibilidade de haver aquele revezamento de etapas, já se fala em revezamento na Europa, tem algumas equipes, alguns pilotos que querem manter as corridas da Europa e revezar em outros locais. Então, é difícil saber o que a Fórmula 1 nos espera depois de 2030, que é quando esse contrato com Interlagos se encerra. Quem sabe um revezamento até da prova brasileira entre Rio de Janeiro e São Paulo. Claro, isso de novo, plenamente especulação, né? A gente nem tem ainda a data de construção, muito menos de inauguração do Autódromo de Guaratiba. Então, plenamente especulação, mas o futuro da Fórmula 1 em relação às provas eu acho que ainda é bastante incerto, até por ter chegado nesse limite e por querer ainda incluir várias etapas, mais do que 24, então o revezamento parece ser uma realidade para o futuro
da Fórmula 1. Agora, falando de outras categorias, as nacionais, nem vou gastar tempo, como o Gabo bem falou, né? Stock Car, Copa Truck, enfim, podem correr tranquilamente, devem correr num circuito como esse, sempre, né, tiveram, quando tinham o autódromo Jacarepaguá, sempre estiveram presentes por lá. Stock Car recentemente foi para o Rio através do autódromo ou do circuito improvisado lá de rua do Galeão, então sempre quis estar presente nesse cenário carioca, então obviamente vai estar uma vez que tiver um autódromo mais uma vez na cidade maravilhosa. Agora, falando de outras etapas, acho que a Fórmula E pode ser uma bem interessante, porque ela está começando a explorar autódromos, né, circuitos fixos e não apenas de rua. A gente vê vários sendo adaptados, como, por exemplo, é o próprio autódromo da Cidade do México, o Hermanos Rodrigues, onde é a prova no próximo final de semana. Então, a gente já vê a Fórmula E buscando essa adaptação, sendo incluído, né, para não ser aquele patinho feio também, né, do automobilismo, né, para correr também em cenários mais icônicos. Então, é claro, eu acho que eu vejo isso uma grande possibilidade quando eu penso em outras categorias internacionais, em especial correndo do Rio. Acho que a MotoGP parece ter encontrado uma casa em Goiânia, apesar de ainda não ter acontecido a primeira etapa, mas o investimento do autódromo, como você bem destacou, né, Gabo, com muitas reformas, é um investimento bastante interessante e parece que a MotoGP está bem feliz em retornar ao Brasil, mas em especial para Goiânia. Então também não vejo, de momento, a MotoGP indo para lá, eu vejo mais a Fórmula E e tem a Indy, né? A Indy também aí cabe bastante a especulação, porque ainda não confirmou o retorno, ainda não está no Brasil, né? Quer voltar, tem, quem sabe, né? Pode haver essa possibilidade, e aí surgindo um novo autódromo também no Rio de Janeiro pode ser bastante interessante, né? E também falando, né? Você tinha mencionado também, né? Além da Fórmula E, da MotoGP, o Mundial de Endurance. Mas o Mundial de Endurance começou em Interlagos no ano passado, ainda tem uma amostra muito pequena e parece ter sido um sucesso bem, bem grande, né? O evento parece ter marcado todos os pontos que precisava, né? Além da corrida também teve muita ativação, muita coisa além da prova, o público compareceu em peso, parece ter sido um sucesso inicial em Interlagos. Vamos ver se mantém esse começo interessante, promissor que teve no Brasil o Mundial de Endurance, ou esse retorno, no caso, né? Porque aí eu não veria muito motivo para o Mundial de Endurance, para o WEC sair de São Paulo. Mas, de qualquer forma, ter um autódromo a mais, um cartão postal como o Rio de Janeiro é muito forte, principalmente para essas competições internacionais. Vamos ver se alguém já fica de olho, uma vez que, é claro, essa construção começar e já tivermos pelo menos uma data de inauguração. Vamos ver se alguma categoria internacional já vai ficar de olho, já vai ficar interessado. Pois é, o Rio de Janeiro, enfim, é uma praça que é muito importante muito importante no geral, né? A gente está falando da segunda cidade mais populosa do Brasil, uma cidade que já foi a capital do Brasil, uma cidade que lá na época, né, dos anos 40, né, nos 30 anos 40, tinha o circuito de rua da Gávea. Então a história do automobilismo nacional está muito ligada ao Rio de Janeiro e, enfim, sempre foi um problema, né, a gente não ter mais Jacarepaguá, né, apesar de ser um circuito que ficou muito para trás. E eu lembro que até na época que a última corrida da Stock foi lá, foi um negócio bem feio, assim, você sentia que o circuito estava meio abandonado. Então eu acho importante sempre o Rio de Janeiro poder voltar para essa cena e poder receber também o novo autódromo. A questão é só que a gente precisa que ele seja de acordo com tudo aquilo que seja necessário, né, em termos de impacto ambiental, em termos de impacto para a população, né, de ser algo também que beneficie a sua comunidade, né? Quando a gente fala de esporte, né, por mais que muita gente queira minimizar o automobilismo dentro de tudo isso, o esporte ele precisa também ter um impacto dentro da sua comunidade, que é isso que diferencia ele, né? Diferencia ele de ser só mais uma simples modalidade. Tudo avançou muito rápido, tudo avançou aí sem talvez grandes questionamentos a respeito de coisas que podem estar errado, que, enfim, me preocupa levemente, mas aparentemente a gente caminha para ter um final feliz, para que o Rio de Janeiro volte a ser uma praça frequente do esporte motor, porque a gente sabe que é um público que tem esse desejo, né? A gente olha aqui pelas informações que a gente tem, pelas informações de acesso que a gente sabe que é um público que é engajado. Eu acho que é um público que merece ser recompensado de alguma forma, seja com as categorias nacionais, com as categorias internacionais, com ter um novo espaço também de entretenimento, mas que também esteja respeitando todas as regras que precisa respeitar para que não piore a qualidade de vida daqueles que estejam ao redor. Então é isso aí, galera. O debate aqui está abertíssimo aqui para quem quiser nos comentários, quem for do Rio de Janeiro, for de Guaratiba, quiser apontar prós, contras, a gente está sempre aberto a escutar, então pode deixar aí embaixo. Deixa seu like também, deixa sua inscrição. Agradeço o Danjo pela mais essa participação, agradeço também a Carol Vergílio por estar produzindo, e a gente se vê um outro dia. Um abraço, galera. Valeu!